Professor, o que é um roteiro? Um roteiro é um texto que organiza o caminho imaginado para uma ação ou produção cultural. Nós podemos criar um roteiro para uma viagem, por exemplo, ou para um seminário na escola. Há roteiros artísticos, aplicados a propagandas, especialmente ao cinema e teatro. Há também, por fim, os roteiros de comunicação social, utilizados, por exemplo, para pautar entrevistas em um programa de televisão, de auditório ou uma entrevista de telejornal. É neste campo que se encaixam também os roteiros de podcast. Dando continuidade ao tema da aula, roteiro, o que é um roteiro artístico? A função desse tipo de roteiro é gerar uma experiência estética e emocional no público, mesmo que trate de questões atuais e relacionadas ao contexto social. Há uma ênfase ao estilo e à linguagem. No caso do cinema e do teatro, há alguns elementos fundamentais. São eles: situar tempo e espaço, local e época, cenário, personagens, sequências de diálogos, narração. Pode ou não haver uma pessoa narradora. Indicação de ações e acontecimentos, gestos, interação física entre personagens, entrada e saída de personagens na cena, ruídos ou inserção de música, etc. Olha aqui um exemplo de roteiro de peça teatral. Antígona. Tem a época, idade heróica da Grécia, local Tebas. Primeira representação, 441 a.C., em Atenas e por aí vai. Depois tem os personagens, os figurantes mudos, criados, criadas, guardas, um menino, as características do cenário e as falas dos personagens. Bom, o senhor deu um exemplo, professor, de roteiro teatral. Mas e o roteiro de comunicação social, que é o que mais importa na área de arte e mídias? Ora, a função do roteiro de comunicação social é organizar a informação e pautar uma conversa. Para uma entrevista, por exemplo, deve-se convencionar o que é essencial na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, com atenção a perguntas e tópicos que precisam ser tratados. Durante todo o primeiro bimestre, nós trabalhamos as características do videocast e do podcast e criamos roteiros também. Entrevistamos pessoas, fizemos várias atividades relacionadas a esse tema. Agora, nós vamos fazer uma análise mais profissional a respeito desse assunto. Então, professor, sobre a aula de roteiro, faz um resuminho aí pra gente? Lá vai. Produção de conteúdo. Elenque assuntos e reúna materiais de referência para criar o roteiro. A número 2. Pesquisa e fundamentação. Selecione dados de fontes confiáveis e pesquise sobre a vida e o trabalho da pessoa convidada. Criação de tópicos essenciais. Organize tópicos sobre os temas mais ou menos importantes a se discutir no podcast. Lembrando que, no caso da entrevista, a conversa pode mudar de rumos. O roteiro ajuda a voltar. Vocês se lembram que quando nós entrevistamos o Antônio, nós fizemos um roteirinho prévio. E o terceiro ano A entrevistou a Janete e também fizeram o roteirinho prévio. E tudo transcorreu de uma maneira assim fantástica, harmoniosa. Por isso que é bom o roteiro. O roteiro é muito importante para que o projeto saia de forma satisfatória. E o nosso resumo continua. Vamos lá para a quarta. Definição de padrão textual. Padronize a escrita, busque uma linguagem simples e direta. Finalização e cálculo da duração. Calcule o tempo e encaminhe a conversa para o final. Encerramento. Agradeça aos convidados e apresente a ficha técnica das pessoas que trabalham para criar o podcast. Bom, já terminamos aqui a nossa revisão, o nosso resumão. Eu trouxe algumas atividades que vocês fizeram sobre podcast no passado, sobre videocast também.
E agora chegou a hora do nosso quiz. E olhe, nós temos algumas questões interessantíssimas, só que vocês terão que saber a resposta, claramente. Vamos lá? Valendo de 0 a 10. Que comecem os jogos. Ah, o professor vai perguntar para uma pessoa só. Só ela que poderá responder, ok? Vocês já estão acostumados com esse roteirinho da aula, né? A aula do professor Reivan tem uma fisionomia. Vamos de primeira questão? Para qual mídia este roteiro é feito? Vamos lá. Cena 1. Uma rua movimentada, pessoas andando apressadas. Uma jovem mulher, com um sorriso confiante, caminha calmamente. De repente, ela começa a flutuar suavemente pelo ar. Os pés quase não tocam o chão. Narrador, voz leve e inspiradora. Quando o estilo e o conforto se encontram, você vai além. Com os novos sapatos Levitate, você flutua pela vida. Cena 2. Flutuação pela rua. A mulher flutua sobre a calçada, com os sapatos brilhando e destacando-se. Ela passa por pessoas surpresas que olham admiradas. Narrador. Design inovador. Leveza e elegância para quem não tem limites. Cena 3. Call to action. Close no sapato com um logo aparecendo na tela. Narrador, experimente o conforto de flutuar. Sapatos Levitate. Caminhe, flutue, conquiste. Agora sim, vamos ver se vocês sabem responder. O texto refere-se a que tipo de roteiro? Alternativa A de videoclipe, alternativa B de propaganda, alternativa C de teatro ou alternativa D de videogame? Ora, acertou quem respondeu de propaganda. Agora vamos ao roteiro número 2. Vamos ver. Cena 1, abertura. Uma cidade devastada, ruas sujas, carros abandonados e um grupo de zumbis punks se move pelas ruas, lentamente em busca de comida. Enquadramento de câmera aberta para mostrar o cenário e o avanço lento dos zumbis. Música dramática. Cena 2. Ataque dos zumbis. Um grupo de entregadores de pizza surge em meio aos carros e chama sem querer a atenção dos zumbis punks. Tudo isso acontece lentamente, plano médio para mostrar o ataque. Narrador oculto. Um dia esses zumbis foram cidadãos viciados em pedir delivery. Agora perseguem os únicos sobreviventes, os entregadores motociclistas. Zumbi 1. Rugido e som irreconhecível, com voz rouca. Narrador. Muitos correm, mas um dos entregadores, em close-up, tira de sua caixa de pizza um grande cortador de pizza. Agora vamos lá, terceiros anos. Essa está super fácil. Qual a resposta correta? O texto lido versa sobre o roteiro de alternativa A, teatro, alternativa B, cinema, alternativa C, propaganda ou alternativa D, entrevista. Acertou quem respondeu cinema. Eita, que esse quiz está das galáxias. Agora nós vamos para a terceira e última questão. Vamos lá. Por que esse roteiro funciona para o cinema, mas não para uma obra de teatro? Se liga, mano, nós estamos nos referindo ao texto anterior, ok? Então vamos lá. Por que esse roteiro funciona para o cinema, mas não para uma obra de teatro? Alternativa A, porque indica enquadramento de câmera. Alternativa B, porque há um narrador. Alternativa C, porque indica as entradas e saídas de cenas. Ou alternativa D, porque se trata de um gênero habitual do cinema, o terror. E acertou quem disse, porque indica o enquadramento da câmera.
E, gente, espera aí, aquela lá não é a última, não. Se são 4 questões para dar 10, cada uma tem que valer o quê? 2,5, né? Então vamos lá. Agora sim, a última questão. Para qual mídia este roteiro é feito? 1. Introdução e trajetória. Fale sobre sua formação e como se interessou pela causa ambiental. 2. Atuação profissional. Quais são os seus projetos e desafios enfrentados no ativismo ambiental? Bom, pessoal, como vocês podem notar, são várias questões feitas para uma pessoa que está sendo entrevistada, provavelmente um ambientalista. Então, vocês podem perceber que todo o projeto, todo o roteiro está voltado para essas questões. E aí vocês têm esse desenvolvimento todo e lá no final, uma mensagem que diz assim: alguma mensagem para quem está começando a se envolver em questões ambientais? Eu sei que esse roteiro é bem fácil, porque vocês fizeram na prática uma coisa muito semelhante, não é? Com o Antônio e a outra sala com a professora Janete. Então, essa resposta é muito fácil, mas mesmo assim, vamos lá. O roteiro do texto anterior refere-se: alternativa A, série televisiva; alternativa B, uma reportagem; alternativa C, uma entrevista; ou alternativa D, para teatro. E acertou quem disse entrevista.